Boa tarde, eu sou Paulo Cavalcante, professor de História. Estou aqui para iniciar o nosso curso. Se você tiver algum problema com a recepção da imagem, comunique-se pelo correio eletrônico pré-vestibular@sesgranrio.org.br. Boa tarde, alunos. Estamos aqui para falar da história e da sua importância nos vestibulares. Não podemos separar a relação entre prova vestibular e a vida para a compreensão da história. Se nós separarmos a história da vida, nós não vamos conseguir resolver as questões, ter um bom desempenho para o concurso do Enem ou para os vestibulares. O concurso vestibular mudou bastante. As questões hoje, elas exigem uma postura ativa do candidato, do estudante, para a sua resolução. Essa postura ativa se traduz por um espírito crítico bastante aguçado, uma capacidade de desconstruir a questão para poder interpretá-la e, interpretando essa questão, alcançar as respostas que estão nelas questões. Os concursos vestibulares e as provas do Enem, elas não mais se baseiam na decoreba, na memorização de acontecimentos e de fatos. Precisamos, sim, resolver situações problema, comparar eventos históricos, tirar conclusões. E isso se traduz nas habilidades que o Enem exige para cada questão que você responda. Vamos então agora falar das habilidades. As habilidades são aquilo que você precisa ter, desenvolver, saber para obter um bom resultado na hora de resolver as questões. Essas habilidades, de certa maneira, parecem algo natural, que todas as pessoas deveriam possuir. Só que nós precisamos aplicá-las ao texto, à interpretação do mundo, já que estamos falando de história, e à interpretação das questões, para produzir uma solução correta que garanta um bom desempenho para você. Todos os concursos vestibulares, hoje em dia, incluindo o Enem, eles se orientam na direção de avaliar se você possui ou não determinadas habilidades. Essas habilidades, então, vão estruturar a nossa atitude diante de uma prova. Vamos ver, então, como funcionam essas habilidades aplicadas a questões. Uma primeira habilidade é valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais, identificando suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares. Ora, diferentes sociedades, épocas e lugares é exatamente essa capacidade, ela diz do seu olhar histórico, da sua maneira de discernir, de separar eventos em épocas, de perceber como sociedades são distintas, como os grupos sociais se distinguem ao longo do tempo. Comparando os seus patrimônios culturais, aqui também há uma outra ideia, que é a ideia do relativismo cultural. Cada sociedade, cada povo produz culturalmente e essa sua produção é igualmente válida. Não hierarquizamos, não achamos que um povo produz algo bom ou mal, não achamos que algum povo é primitivo ou desenvolvido. Muitas vezes, quando observamos algumas questões, a alternativa errada é aquela que indica um juízo de valor desse tipo. Vamos então agora verificar essa habilidade numa questão. Agora, então, vocês abram a apostila e leiam a primeira questão. Daqui a 5 minutos, vamos iniciar um outro processo sobre essa questão.
Vamos ver então se vocês acertaram. A alternativa correta é a letra C. Vamos examinar então as alternativas e eu tenho certeza que vocês marcaram a C, mas vamos investigar isso. A pergunta diz: a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Bom, a pintura rupestre, você veja que já está dizendo aí que uma pintura na parede de uma caverna é patrimônio cultural brasileiro. E o comando da questão pede, expressa o que essa pintura diz. Alternativa A, o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Bom, não tem nenhum conflito ali de povos europeus. A letra B, a organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre seus membros. Não há nenhuma consideração, indicação de hierarquia nessa pintura. A pintura tem um animal no primeiro plano e alguns caçadores, algumas pessoas em volta. Não sugere hierarquia social. Letra C, que é a alternativa correta, os aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Então, vida cotidiana, caçar ou fazer uma cerimônia com um animal naquela época. E veja, olha o cuidado da questão com a chamada pré-história do Brasil. Atualmente não falamos mais em pré-história. Antigamente falávamos que os povos históricos eram aqueles que tinham escrita e aqueles que não possuíam escrita não eram históricos, eram pré-históricos. Veja, hoje qualquer expressão cultural, eu falei antes, é igualmente válida. Então todos os povos, em todas as suas manifestações, são igualmente históricos. As outras duas alternativas estão erradas. A letra D, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. Bom, essa questão está errada porque não existiam seres humanos na época dos dinossauros. Os dinossauros são milhões e milhões de anos antes do aparecimento do primeiro ser humano ou primata próximo de nós, que chamam-se hominídeos. E letra E, a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial, que também não apresenta guerra, como explicar o animal que está em primeiro plano, né, falando entre guerra entre índios e povos europeus no período colonial. Portanto, a alternativa correta é a C. Vamos agora verificar uma outra habilidade e sua relação com uma questão. A habilidade é confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico-geográfica, comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. Bom, essa habilidade já sugere uma série de procedimentos. O primeiro é confrontar interpretações. Veja, fazer história é interpretar. Isso muitas vezes não fica claro no ensino de história regular, porque todos nós, sociedade, alunos e professores, ainda guardamos conosco a ideia de que a história é memorização, que a história é fixação de um determinado conteúdo. Não, a história é interpretação. A habilidade pede confrontar interpretações, porque o conhecimento histórico é um conhecimento produzido criticamente sobre a vida social dos povos. Então, eu tenho que ter uma atitude ativa, retorno àquela fala inicial da postura ativa e interpretativa. Mas não só confrontar interpretações. Eu vou confrontar essas interpretações de situações de natureza histórico-geográfica, portanto, tempo e espaço. E vou comparar pontos de vista, porque se eu interpreto, eu tenho pontos de vista diferentes. Ora, esta capacidade de interpretar, de confrontar interpretações e de decidir sobre pontos de vista é o centro dessa habilidade, que vamos ver agora
nessa questão, que vocês verão, lerão, abrirão a apostila de vocês nesse momento e terão 5 minutos e nós voltaremos em seguida para a correção.
Muito bem. Nesta questão, vocês estão vendo uma carta escrita há muito tempo, em 1929. Se vocês observaram a data, São Paulo, 18 de agosto de 1929. Já é um indicativo do contexto histórico em que essa carta foi escrita, 29, um ano antes da Revolução de 30. Mas vamos ler a carta, porque esta carta vai suscitar, vai provocar a resposta correta. Vamos à leitura, então. Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas João Pessoa. Mas veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas para mim, presentemente, essa candidatura única aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos, com democráticos paulistas, que pararam de atacar o Bernardes, e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito, única aceitável. Mário de Andrade. Essa, então, é uma carta de Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade, escrita em 1929 e que tece, no seu conteúdo aparece o contexto histórico pré-revolucionário, pré-revolução de 30. Arthur Bernardes, por exemplo, foi presidente da República. O conflito entre paulistas e cariocas, mineiros, o conflito das oligarquias e toda a indecisão que gerará o processo revolucionário de 1930. A resposta correta desta questão está na letra A. Vamos então verificar, eu tenho certeza que você acertou, mas vamos verificar a correção dessa alternativa. O comando da questão pede acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira República, a carta do paulista Mário de Andrade ao mineiro Carlos Drummond de Andrade revela. Bom, o comando da questão já indica o período, o contexto e pede o que essa correspondência revela. Alternativa A, a correta, a simpatia de Drummond pela candidatura Vargas e o desencanto de Mário de Andrade com as composições políticas sustentadas por Vargas. Essa simpatia já aparece na primeira frase da carta. A primeira frase diz: achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas João Pessoa. Logo no início, na primeira frase do texto, a resposta correta está presente. As outras alternativas, letra B, a veneração de Drummond e Mário de Andrade ao gaúcho Getúlio Vargas, que se aliou à oligarquia cafeira de São Paulo. Bom, a Revolução de 30, Getúlio Vargas combate, derrota a oligarquia cafeira de paulista. Alternativa C, a concordância entre Mário de Andrade e Drummond quanto ao caráter inovador de Vargas, que fez uma ampla aliança para derrotar a oligarquia mineira. Não foi a oligarquia mineira derrotada na Revolução de 30, foi a oligarquia paulista. A letra D, a discordância entre Mário de Andrade e Drummond sobre a importância da aliança entre Vargas e o paulista Júlio Prestes nas eleições presidenciais. Vargas nunca se aliou a Júlio Prestes. Júlio Prestes foi o candidato da oligarquia paulista, o candidato do então presidente Washington Luiz. E a letra E, o otimismo de Mário de Andrade em relação a Getúlio Vargas, que se recusara a fazer alianças políticas para vencer as eleições. Getúlio Vargas fez aliança política. Aliás, a primeira frase do texto da carta diz isso. Candidatura Getúlio Vargas, João Pessoa. João Pessoa representando o Nordeste, a Paraíba. Prosseguindo para a próxima habilidade, ela diz o seguinte: comparar processos de formação socioeconômica
relacionando-os com seu contexto histórico e geográfico. Comparar processos e relacioná-los com o seu contexto. História é feita de processos. Processo em história é algo maior do que uma relação simples de causa e consequência. Um processo histórico pode ser explicado como um conjunto específico de causas que gera um outro conjunto de consequências. Então, a ideia do processo em história não pode ser reduzida ao que a gente chama de uma causalidade mecânica. Isto dá naquilo. Eu vou comparar processos que são complexos, que são contraditórios, com contextos histórico-geográficos. Eu vou aplicar e vou comparar. Vamos então ler a próxima questão, aí na apostila de vocês. Vamos levar aqueles 5 minutos e em seguida vamos à correção.
Muito bem, a alternativa correta é a letra C. Vamos ler juntos o texto que antecede o comando da questão, ou seja, aquilo que se pergunta. O texto diz: em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Esse texto é da famosa historiadora brasileira Emília Viotti da Costa, uma grande historiadora brasileira que está analisando um contexto histórico específico e comparando processos. Qual é o contexto histórico que ela está analisando? A crise do antigo regime e a consequente crise do antigo sistema colonial. O processo revolucionário crise do antigo regime gerou Revolução Industrial e Revolução Francesa. O processo revolucionário crise do antigo sistema colonial gerou as independências das colônias europeias nas Américas. O que se compara aqui é a independência dos Estados Unidos ou a independência das 13 colônias em 1776, data que é informada na questão, e a Revolução Francesa, 1789, também data informada na questão. Todo o conteúdo está colocado na questão. Vamos então ao que se pede, o comando da questão, que diz o seguinte: considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. A opção correta é a letra C. Vamos analisar as outras alternativas. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. Bom, o texto diz que os princípios são os mesmos. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido. O processo revolucionário de crise do antigo regime, ele questiona e derruba o absolutismo. Mesmo o absolutismo esclarecido, ou aquele que se chama com palavrão, despotismo esclarecido, esse absolutismo esclarecido, ele é resultado de medidas reformistas e não do processo revolucionário. Ele também é questionado pelo processo revolucionário europeu. Letra C, a correta. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Essa é a alternativa correta. A luta é a mesma. Eles estão disputando, questionando o poder estabelecido na Europa moderna, naquela sociedade que hoje se fala muito, sociedade de antigo regime ou época do absolutismo monárquico. Letra D. A letra D, por ter sido pioneira, a Revolução Francesa, já aqui há o erro, por ter sido pioneira, veja, a independência dos Estados Unidos acontece antes da Revolução Francesa. Não precisamos nem terminar de ler a alternativa. O pioneirismo, neste caso comparativo, é da independência dos Estados Unidos. E letra E, ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias ibéricas. Ora, o caminho foi aberto pela independência das colônias inglesas, não ibéricas. O erro está aqui. Ibéricas situadas na América. A independência das 13 colônias inglesas.
Vamos a mais uma habilidade. A habilidade é, dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-geográfica, contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais. Bom, vamos pensar um pouco sobre essa habilidade. Essa habilidade, ela vai nos exigir operações mentais, cerebrais mais complexas. Porque ela nos pede, ela nos diz, vou entregar para você dados, um conjunto de informações, e esses dados, com esses dados que eu vou entregar para vocês, por exemplo, o conteúdo, é isso que ele está dizendo, você, na hora de fazer a sua questão, terá que contextualizar. Esses dados são de uma realidade histórico-geográfica. Você vai contextualizar. Portanto, colocar num contexto é reuni-los num conjunto de significados. Esses dados têm que ser organizados e eles pertencem, eles têm laços em comum. Você vai reuni-los, você irá contextualizá-los, você irá ordenar os eventos registrados, ordenar os acontecimentos históricos. Portanto, veja como a concepção de história aqui é diferente da que correntemente se diz que é o correto pensar historicamente. A questão entrega os dados, entrega os eventos, entrega para você os fatos e você é que terá que reelaborar isso. Reelaborar num contexto e numa ordenação. Portanto, não tem que decorar nada, tem que saber o que fazer com os fatos e não trazer os fatos. E mais, compreender a importância desses fatos sociais, econômicos, políticos